Boa tarde, pessoal. Continuamos ainda no Sermão da Montanha. Há muitos e muitos ensinamentos nesse sermão. Ontem eu falei para vocês sobre esmola, oração e jejum. Hoje eu quero me deter um pouco mais no versículo 8 de Mateus, em que Jesus fala especificamente sobre oração. Ele diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando nas sinagogas ou em pé nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu posso lhes assegurar que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai lhe recompensará." Não precisa esclarecer que o pai aqui é Deus. Vejam que nesse versículo, Jesus deixa claro como não se deve orar e como se deve orar. Vamos primeiro ver como é que não se deve orar. Não se deve orar com hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o outro lado da realidade. Chamamos de hipócrita quem? Chamamos de hipócrita aquelas pessoas que no nosso linguajar costumeiro, nós dizemos assim que elas usam máscara, que elas se apresentam com máscara. O hipócrita, quando ele ora, geralmente ele é assim. Muitas vezes, até se for uma pessoa que você conhece bem, pela maneira como ela fala, você fica em dúvida se ela é realmente a pessoa que você pensa que é e que você conhece. Porque ela se mostra tão mascarada, mas tão diferente. O tom de voz dela é tão diferente do tom de voz que costumeiramente ela usa para falar com as pessoas, que você, se a conhece, como eu já disse, vai ficar pensando, não é possível, deve ser outra pessoa, essa não é a que eu conheço. E Jesus disse que essa oração não é recebida pelo Pai. Jesus também disse que a oração não pode ser feita com exibição. É aquela oração que a pessoa faz, muitas vezes, em alta voz, usando palavras muito bonitas, frases extremamente elaboradas, a fim de chamar a atenção das pessoas que estão ao redor. E as pessoas saírem dizendo, mas como aquela pessoa ora bonito, mas ela diz cada coisa assim tão bonita na oração. É uma oração exibicionista, como faziam os hipócritas, que eles iam para as esquinas orar para todo mundo ver que eles estavam orando, com frases bem elaboradas, bem bonitas. E a outra coisa que Jesus disse, deixa claro aí, é que a oração não pode ser cheia de palavras vãs e sem sentido. Há uma parte até que ele diz, e quando orardes, não useis de vãs repetições. Porque quando você usa repetições, repetições e repetições, você não está orando. Você está repetindo frases que passam a soar como vãs para o Senhor, porque você nunca expressa o que realmente está sentindo. E a oração tem que ser o que a pessoa sente, não o que a pessoa somente repete, repete, repete todas as vezes e se torna um repetidor de vãs
e se torna um repetidor de frases, às vezes, que nem faz sentido. Como deve ser a oração? Ela deve ser sincera, deve ser franca, deve ser verdadeira, deve ser espontânea, deve ser expressar o que você sente, deve ser natural, deve fluir do coração. É aquela oração que diz assim, que às vezes nós ouvimos uma pessoa orar e dizemos assim, aquela oração saiu do coração. Por quê? Porque ela foi feita com muita sinceridade. É essa oração que Jesus espera de nós. A outra maneira, outra coisa que Jesus espera de nós em nossas orações é a humildade. Ela deve ser simples, a oração deve ser singela, deve ser despretensiosa, deve ser natural, deve ser despojada. Exatamente, porque se sai do seu coração, ela é despojada. Se sai do seu coração, ela é natural, ela é humilde. Então, é assim que tem que ser a oração. E o terceiro ponto que Jesus deixa claro é que a oração deve ser simples. Ela deve ser descomplicada, de fácil compreensão. Não deve ser uma oração que a pessoa faça e o outro que ouve não entende por causa do vocabulário complicado que ela usa. A oração deve sair do coração. Por que Jesus demonstra isso? Que há coisas que não devem ser feitas, devem aparecer na oração, e outras devem aparecer. Porque a nossa oração é a demonstração da nossa obediência e da nossa comunhão com Deus. Quando nós vivemos em comunhão com Deus e quando nós somos submissos a Deus, a nossa oração é simples, nossa oração é sincera e nossa oração é humilde. Esse é o segredo da oração que o Pai recompensa. É nós termos uma vida de comunhão e submissão a Deus. Quando temos essa vida de comunhão e submissão a Deus, a nossa oração é simples, ela é humilde, ela é uma oração sincera e o Pai que está no céu recompensa a nossa oração. Vamos tentar ser cada vez mais obedientes e submissos ao Senhor, para que a nossa oração possa ser aquela oração que com certeza Deus atende. Até amanhã, pessoal. Se você gostou, dá um like no meu canal, tá? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, eu estou esperando. Até amanhã.